muito prazer aqui que eu vou chamar da Box 1824. O Gabriel Milanês aqui para falar um pouco das últimas tendências que a gente descobriu numa pesquisa super incrível que esses caras fizeram. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Thiago. Bom dia, pessoal. Então, para começar, o pessoal da MED pediu uma breve apresentação. Eu sou o Gabriel, trabalho nesse mercado de estudos de comportamento, de tendências. Estou aqui há 21 anos, eu sou sociólogo, então o meu trabalho é entender pessoas, é entender comportamento e é projetar principalmente para onde que o mundo está indo. Bom, a Box, então, quem nós somos? Né? Somos uma consultoria estratégica, temos 18 anos, e como vocês podem ver, nosso trabalho é estudar os novos comportamentos e sempre conectar marcas, empresas, pessoas ao futuro. Quando a gente fala de futuro, né, acho que essa visão, aqui eu vou falar 3 minutinhos sobre a Box, porque isso vai dar contexto a tudo que vem a seguir. Né? Quando a gente fala de futuro, não é alguma coisa que já está construída. Na verdade, nós somos atores da construção desse futuro. Né? Então, claro que existem perspectivas, nós podemos olhar para a tecnologia, as tecnologias nos apontam cenários de futuro. Mas tudo que nós projetamos nasce de comportamento. Então, a gente entende que, para projetar um cenário de futuro, para que a gente consiga entender o que está por vir, é preciso olhar para a cultura. Ou seja, a cultura é o que já está posto no mundo. Né? Então, nós temos várias metodologias, a partir de análises semióticas, análises culturais, análises de tendências de futuro, análises sociohistóricas, para onde que o mundo está indo. Para onde está indo a nossa cultura, para onde está indo o nosso mercado, para onde estão indo as marcas, para onde está indo a tecnologia, para onde estão indo os profissionais de destaque nesse mundo. Por outro lado, a gente também precisa olhar as pessoas, como as pessoas estão se comportando. Então, imaginem que para cada assunto que a gente vai estudar, claro que sociodemográfico é super importante. O gênero importa, a idade importa, a classe social importa, o lugar onde a pessoa mora importa. Mas também o poder de influência que ela tem dentro de uma categoria. Né? Então, imaginem o seguinte, para cada assunto que a gente vai estudar, a gente entende que existem diferentes públicos. Os alfas, os betas e o mainstream. Alfas são criadores do novo. Né? Muitas vezes a gente está falando de alfa, eu acho que aqui nós tivemos 2 exemplos, as doutoras Renatas, por quê? Elas são profissionais de uma área, elas estudam, elas estão nos congressos, elas estão produzindo o novo, elas estão produzindo conhecimento. Né? Então, os alfas estão na academia, são os empreendedores, são cientistas, são artistas, né? É quem está produzindo o novo. A gente olha para essas pessoas também porque elas nos apontam para onde o mundo está indo. Mas tem uma figura que é muito importante, que são os betas, porque os betas são as pessoas que são apaixonadas por aquele assunto, têm conhecimento, conhecem as fontes alfas e traduzem dentro dos seus grupos, então viram as referências. Então, aqueles pacientes mais aplicados, aquelas pessoas que se interessam por saúde, muitas vezes eles não são profissionais de saúde, mas se interessam, traduzem o que elas estão falando dentro dos seus grupos, falam isso, né, no trabalho, na família, em todos os lugares. A gente pesquisa essas pessoas, porque essas pessoas conseguem nos contar para onde o mundo está indo. Né? E essas pessoas transmitem para o mainstream. Tudo isso para contar para vocês que quando a gente projeta cenários de futuro, não tem bola de cristal. A gente olha para o mundo, como ele está se comportando, como ele era, como ele é, como ele tende a ser, e a gente olha para as pessoas, como elas estão se comportando, e aquelas pessoas que aderem um pouco antes aos novos comportamentos, a gente consegue, então, projetar esse cenário de futuro. Né? Então, o nosso trabalho ele passa por 3 fases. A primeira, que é o detect, ou seja, a gente tem metodologias de pesquisa. A gente vai captar esses sinais de futuro. Conhecimentos que muitas vezes estão postos. Mas mais importante do que só entender essas questões é decodificar. O decode. O que isso quer dizer? O que está por trás? Quando a gente conecta todos esses pontos, quais são os movimentos de futuro que a gente consegue ver? E, por fim, direct, que é criar uma estratégia a partir disso. Né? Então, esse é o nosso pensamento, esse é o que a gente fez com a MEMED. Em parceria com a MEMED, então, esse ano a gente fez um grande estudo, né? E um estudo muito legal, muito interessante, exatamente para entender as visões de saúde de diferentes stakeholders da MEMED. E para entender, então, para onde que esse mundo está indo, como que nós podemos nos posicionar de uma maneira cada vez mais eficiente, cada vez mais relevante dentro desse ecossistema de saúde. Então, a gente fez um grande estudo qualitativo, acho que isso é importante apontar, né? Então, a gente fez muitos grupos, entrevistas qualitativas, fizemos grupos de discussão, pessoas em diferentes lugares do Brasil,
E também cruzamos, né, com alguns estudos que nós já tínhamos sobre saúde, que Memed tinha, fizemos mais pesquisas secundárias, então, para desenhar um pouco para onde o mundo está indo. E aqui, como vocês podem imaginar, esse trabalho ele é gigante, demora várias horas para a gente passar por tudo, mas aqui a gente escolheu alguns principais insights, principalmente fazendo aquele exercício de decodificar. O que a gente pode levar dessa experiência que a gente está vivendo daqui para o futuro, né? Bom, tem um cenário original, um cenário base, que todo mundo está falando aqui. Eu só tenho 3 slides, porque a gente não pode partir de outro lugar, senão essa realidade que todos nós estamos vivendo, né? Tudo começa, na verdade, com esse grande encontro, essa potencialização. Quando a gente olha para os drivers de futuro, ou seja, para esses grandes movimentos que vão nos impactar, né, como empresa, como pessoas, não importa qual categoria nós estamos trabalhando, a gente tem que olhar para essa combinação, né, de saúde e tecnologia, que em grande parte teve uma transformação, né, dentro da pandemia. Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar de saúde, pela perspectiva das pessoas, o que mudou? A gente nunca teve o tema de saúde tão presente na pauta pública, né? Quer dizer, pode-se entrar pela pandemia, mas a grande verdade é que as pessoas nunca se conectaram tanto com ciência, elas nunca se interessaram tanto, né? Elas nunca viram tantos médicos, tantos cientistas no noticiário, as pessoas nunca seguiram tantos médicos. Vocês podem olhar, né, quem aqui está seguindo, passou a seguir muito mais pessoas, né, dessa área. Várias dessas pessoas se tornaram, né, grandes influenciadores, alguns se tornam celebridades. Então, quer dizer, quando a saúde vai para o centro da pauta pública, não só como uma preocupação com uma pandemia, evidentemente, mas as pessoas falam mais e elas precisam aplicar mais coisas na vida, seja com os novos rituais, seja com a higienização, seja com a prevenção, seja, né? Então, ampliam-se muito mais as buscas ativas por informação, né? Então, a saúde, ela vira uma coisa do dia a dia das pessoas como um todo, né? E, evidentemente, né, eles trazem novas demandas para os profissionais de saúde. Existem aqueles profissionais que ainda são um pouco reativos, mas, como as doutoras Renatas falaram, como ajuda muitas vezes o paciente já a chegar com mais informação, e esse processo está acontecendo, né? Por outro lado, a tecnologia também ela entrou de uma maneira mais forte. Ela já existia, como os colegas da Accenture pontuaram muito bem, mas as pessoas foram obrigadas a trabalhar, a inserir novas coisas na vida delas. Quer dizer, a gente digitalizou muitas ações da nossa vida, a gente ficou online o tempo inteiro, 24 horas, a gente fez interações remotas para várias coisas, né? Para trabalhar, para estudar, para se consultar, eventos sociais, interações familiares, ou seja, tudo isso foi trazendo um repertório para as pessoas, né? A gente começou a usar a tecnologia em vários campos da vida, muito mais devices, muito mais gadgets, né? Então, quer dizer, tudo isso existia, mas a gente precisou acelerar tudo isso na nossa vida e ganhamos repertório. Agora, numa eventual, né, abertura, não é que as pessoas vão fazer tudo presencial ou tudo virtual. As pessoas têm repertório para misturarem as experiências, para usarem, quando for mais conveniente, uma forma, quando for mais conveniente, outra forma, mas a tecnologia mexeu com tudo isso. Então, saúde e tecnologia se encontram, e a primeira coisa que todos sabem é que a telemedicina foi o grande ícone disso tudo, mas tem muito mais coisa por trás. Porque a tecnologia, a telemedicina, né, ela ganhou regulamentação nesse momento, evidentemente, e fez as pessoas pensarem, pela primeira vez, na efetiva utilização e complemento da saúde com a tecnologia. Mais evidente, como todos já falaram hoje, isso veio para ficar, mas por trás da telemedicina, por trás disso tudo, existem muitos sentimentos, existem muitos novos insights que as pessoas estão nos trazendo. Então, é nesse trabalho subjacente a tudo isso, então tudo isso que eu falei para vocês agora é o conhecimento comum, é o detect, são os sinais que já estão aqui, que a gente está vendo todo mundo, mas por trás, o que a gente pode aprender disso que veio para ficar? Então, a gente traz para vocês aqui 4 drivers de futuro. 4 coisas que cada vez mais vão condicionar o nosso mercado, cada vez mais vai ser importante que a gente olhe para a gente se conectar com essas tendências. Eu trago aqui 2 drivers mais ligados à saúde e 2 mais ligados à tecnologia. Mas, como eu falei, tudo isso está muito conectado, né? Então, tudo isso existe ao mesmo tempo. Vamos começar com o primeiro deles e o mais geral, que a gente está chamando aqui saúde by design. Toda marca se torna um negócio de saúde. Por que isso?
Vamos lembrar daquele contexto que a gente falou. Saúde na pauta pública, as pessoas falando muito, mas não só, as empresas também. Vamos lembrar o que aconteceu logo que a gente entrou na pandemia. Muitas marcas que nunca tinham falado de saúde, de maneira nenhuma, que não trabalham com saúde, começaram a falar sobre o tema. E, num primeiro momento, foi ajudando na pandemia, né? Então, quantas empresas começaram a doar EPI, a fabricar álcool gel, fabricar respirador, né? A doar dinheiro, a se conectar com redes que estavam ajudando determinadas populações mais vulneráveis no momento da pandemia. Então, esse foi o primeiro movimento de muitas empresas que nunca tinham falado de saúde. E elas entraram. Só que, com o passar do tempo, não foi suficiente. Porque, além de fazer coisas emergenciais para a pandemia, as empresas tiveram que pensar em como trazer saúde para o seu core do negócio. E trazer saúde para o core do negócio pode ser a partir de várias perspectivas, né? Aqui eu trago algumas, e vocês vão lembrar de milhões de outros exemplos. De repente, toda uma categoria começa a pensar em como fazer test drive sem contato físico, porque a gente tinha uma limitação sanitária. Evidentemente, num eventual retorno, a gente pode voltar a fazer físico. Mas será que a gente não aprendeu alguma coisa com essa experiência que pode ser origem de outras inovações, né? Saúde como instrumento de inovação. Foi isso que a gente viu. É isso que o mercado começou a aprender. Quando a gente olha para produtos, por exemplo, esse abajur que vocês estão vendo, que tem design, é um abajur, ilumina, faz tudo que um abajur faz. Mas também ajuda a desinfetar objetos. A gente começa a ver novas formas de delivery, a gente começa a ver vending machines desinfetando, né, os seus produtos, a gente começa a ver PDV se transformando para evitar aglomeração, chatbots ajudando as pessoas no melhor horário de compra, né, ou colaboradores dentro da empresa. A Lego, super interessante, começou a usar o próprio produto de uma maneira lúdica para trabalhar a saúde mental, que é uma outra dimensão que a gente vai ver que foi muito forte na pandemia também, né? Ou conteúdo, quantas marcas falando sobre conteúdo, a Netflix trazendo influenciadores, trazendo personalidades para falar sobre saúde mental. O que eu quero dizer aqui para vocês, gente, a partir de agora, todas as marcas vão ser cada vez mais pressionadas para trazerem saúde de fábrica, conectada de alguma forma ao core do seu negócio. Não se trata, é óbvio que é muito legal uma empresa doar, é muito legal uma empresa fazer algo, mas, principalmente, como é que, a partir do seu core, você consegue entregar saúde todos os dias. E aqui, evidentemente, várias categorias entram na categoria de saúde e a gente também vai para outras categorias, né? Essas divisões tão fixas entre categorias de mercado, elas se rompem, né? Será que isso aqui não abre oportunidades de novas parcerias? Será que a gente não pode ajudar outras levar a saúde para outras categorias, mas também aprender e começar a incorporar na nossa oferta também saúde, que às vezes vem de parceiros que não necessariamente estão dentro dos nossos mercados? Então, esse fenômeno que a gente está chamando de saúde by design, da saúde que já nasce com produtos, serviços, empresas, tecnologia, cada vez mais vão ser fortes. Então, todos os mercados vão pensar cada vez mais em saúde a partir do início. Mesmo sem a pandemia, a gente aprendeu isso, né? Segundo ponto, uma saúde integrada, né? Saudabilidade vai além do tratamento da doença, né? Bom, a OMS já falou lá nos anos 40, né, que saúde é muito mais do que o bem-estar físico, mas também mental, social. E no conceito muita gente sabia, mas será que na prática saúde significava isso para as pessoas? Como será que o brasileiro estava vendo saúde, né? Claro, isso não é de hoje, isso é um processo que já vem há mais tempo. Mas a grande questão é que, se vocês pararam para pensar que a pandemia não foi apenas sobre um vírus. A pandemia não foi apenas sobre questões sanitárias. Com a pandemia, as pessoas começaram a falar cada vez mais, não só de cuidar, evidentemente, de evitar o vírus, mas não é só o vírus que adoece. O isolamento pode adoecer. Pessoas sem contato físico, sem o almoço de domingo da família, sem passar o Dia das Mães com a mãe, sem poder tomar uma cervejinha com os amigos, isso também pode adoecer. Escassez de contato físico brasileiro, que é tão importante, contato físico, excesso de telas, né? A nossa vida digital é muito excessiva, que levou a menos movimentação, talvez, né, menos exercícios físicos, que levou talvez uma alimentação diferente, aumento do consumo de álcool, de tabaco, falta de esperança, emoções e a própria mente, né? Então, evidentemente, eu falando tudo isso, passou um filme pela cabeça de vocês, porque vocês se viram, vocês viram as pessoas ao redor de vocês,
E isso gravou nas pessoas uma experiência que a gente não tinha, né? A gente costuma dizer que o brasileiro é muito bom para lidar com crise, né? A gente vive crise de tudo, mas a gente ainda não tinha o repertório para lidar com tragédia, com catástrofe, né? Nesse sentido de, ao olhar para o lado e ver que muitas vezes aqueles pontos de apoio que a gente sempre teve também estavam, enfim, em alguns momentos estavam fragilizados, né? Então, é óbvio que tudo isso mexe com as pessoas. E, como resposta, o que as pessoas começam também a entender disso tudo? Que a saúde, ela não é só o corpo. Ela é o corpo, ela é a mente, ela é espírito, ela é relações sociais, ela é entorno ambiental, né? O mercado começa a trabalhar com essas esferas, né? Então, quer dizer, o que adianta eu estar com o meu corpo perfeito, né, em termos clínicos, mas eu estar doente de alguma maneira, com alguma depressão, ou se as minhas relações sociais não estão saudáveis, né? Ou se eu vivo num lugar que não é saudável, o ambiente também influencia a minha saúde. Então, essas relações, elas começam a ser feitas. Vamos lembrar, como eu falei, a gente conversa com as pessoas betas, aquelas pessoas que já estão refletindo sobre esse assunto. E elas nos trazem tudo isso, assim como os profissionais, né? Cada vez mais difícil, imagino, na prática médica, também pensar só o corpo e isolar disso tudo, como todo esse contexto ele importa. E as pessoas estão pensando na saúde de uma maneira mais ampla. Ou seja, daqui para frente, se nós trabalhamos com saúde, se nós temos saúde no nosso core, a gente vai ser cobrado para oferecer não apenas aquilo que o nosso produto, a nossa categoria, o nosso segmento se propõe, mas para que cada vez mais nós também possamos ajudar as pessoas a chegarem a essa saúde mais integrada, a essa saúde mais integral. E é interessante, porque quando a gente fala de novos comportamentos, é muito difícil que uma pessoa conecte muitas questões, já entenda todo o valor, né, da informação, das novas tecnologias, e não entenda que a saúde é mais integral. Esses comportamentos eles vão andando juntos, né? Eu entendo que eu preciso, né, integrar mais a minha saúde, eu entendo que além de médicos, outras pessoas se tornam referências na minha saúde, e cada pessoa tem a sua rede, né? Para mim pode ser nutricionista, para outra pessoa pode ser o psicólogo, personal trainer, pode ser o amigo, pode ser... Enfim, as pessoas vão ampliando as suas redes, né, de referências de saúde. Aqui, passando pelos dois últimos, então, a gente fala de tecnologia, e que são questões subjacentes a muito do que a gente falou hoje, né? Então, quando a gente fala de autonomia, que é todo esse processo dos usuários terem a saúde nas próprias mãos, né? Então, acho que fazendo cor a muitos pontos que os colegas da Accenture já trouxeram, a digitalização foi acelerada de uma maneira geral, e eu nem preciso falar muito sobre isso. Mas a questão é que quando a gente conversa com as pessoas, com os nossos usuários, as pessoas não segmentam. Não, para a saúde a minha referência é essa, para entretenimento minha referência é essa, para banco é essa. As pessoas vão misturando todas as experiências que elas têm. Nos comparam não apenas com o nosso segmento, mas nos comparam com todas as experiências que as pessoas estão tendo. Então, num contexto em que tudo foi digitalizado e as pessoas tiveram uma overdose de novas experiências, o que acontece com o repertório e com a expectativa das pessoas? Ampliam. Não importa em qual segmento eu estou, as pessoas não dividem. E essa é um desafio para a gente. A gente tem que pensar as questões não pela nossa categoria de organizar o mundo, é como as pessoas organizam o mundo, né? Então, se os colegas falam muito fortemente da experiência com o cliente, é um pouco isso. A gente tem que entender o que faz sentido para essas pessoas para oferecer soluções conectadas a isso. E quando as pessoas falam de autonomia, não é estar sozinho. Não é isso que as pessoas estão pedindo. Porque autonomia significa ter escolhas, não significa não contar com ninguém, né? Autonomia significa que hoje, nessa sociedade em rede em que a gente vive, as pessoas têm muito mais conexões, elas têm muito mais escolhas, muitas vezes. Elas passam a confiar em pessoas e empresas a partir de uma nova perspectiva, né? Se eu perguntar aqui para vocês, vocês vão fazer uma... Vamos pegar outra categoria. Vamos pegar a categoria de turismo, por exemplo. O que é ter autonomia numa categoria de turismo, por exemplo? É vocês decidirem aonde vocês querem ficar. Se vocês vão ficar, será que vocês vão confiar nas 5 estrelas ou vocês vão pelos reviews de outros usuários, vocês vão pelas recomendações, vocês vão pelos ratings? A gente usa outras lógicas para conferir confiança, assim como na saúde. A titulação, né, experiência é muito importante. Inclusive, é um problema as pessoas não estarem mais nas redes dando informações corretas. Mas, na ausência disso, as pessoas vão se apegando ao que elas encontram, né?
Mas, enfim, ela está usando a autonomia dela, que ela usa para qualquer lugar. Ela tem que ficar num hotel? Não, ela pode ficar no Airbnb. Eu quero decidir se eu vou de carro, se eu vou de avião, se eu não vou, se eu fico. Autonomia é poder ter escolhas. E é isso que as pessoas estão fazendo na saúde também, né? E não só eu poder ver informações, mas é isso que a experiência ela começa a ficar mais completa. Eu também começo a ver proposições para a minha vida. Eu não só vejo, né, como eu sei que os dados eles me ajudam a ter autonomia, mas eles também me ajudam a antecipar questões. Eles me ajudam a visualizar novas formas de eu atuar em algum segmento. Então, com a saúde não foi diferente. Multiplicaram-se players e diferentes opções para as pessoas. Se a gente está falando que a saúde ela é mais integrada, o que isso significa? Né? Que eu estou pensando saúde na minha nutrição, no meu exercício físico, eu estou pensando no meu sono, eu estou pensando na minha saúde mental, eu estou pensando no meu corpo, eu estou pensando também no meu hemograma, todos os meus exames, está tudo certo. Mas eu também estou pensando na minha quantidade de passos, na quantidade de calorias, se eu estou ingerindo água, quantas horas eu estou dormindo. E a tecnologia está fazendo tudo isso, está ajudando as pessoas a visualizarem a sua saúde. E a partir do momento que elas começam a visualizar, não tem caminho de volta. Então, muitas vezes, quando elas chegam com informação até um médico ou até um profissional de saúde, elas não estão querendo competir, elas estão querendo integrar, muitas vezes. Elas estão querendo, né, uma ajuda para trabalhar com tudo aquilo. E o que a gente vê nos trabalhos qualitativos não é que o médico, por exemplo, não seja importante. Ele nunca foi tão importante. Mas nesse papel, né, de auxiliar, de incorporar a vida da pessoa, de compreender, não só de ditar regras e sair, né, mas de entender pela perspectiva das pessoas, assim como toda a sua rede, né? Então, a integração dessas experiências, a integração dessas jornadas é essencial, né? As pessoas não querem necessariamente ter que abrir 5.000 aplicativos para olhar para a sua vida, cada questão está num aplicativo. As coisas não são fragmentadas. Na experiência, eu quero lugares que me conectem toda a minha experiência de saúde, onde eu possa fazer o máximo de coisas possíveis, né? Onde os profissionais da minha rede também estejam naqueles lugares e possam me auxiliar dentro desses lugares, dessas plataformas. Então, uma experiência de saúde mais fluida passa por respeitar essa autonomia que, como eu disse, tem raízes mais amplas e também tem origens mais profundas. Então, os usuários, gente, eles não vão mais aceitar experiências que não os coloquem no centro. Se eu tenho um algoritmo incrível para me sugerir música, entretenimento, se eu tenho um auxílio incrível no mundo financeiro quando eu vou viajar, por que para a minha saúde vai ser diferente? Não pode. As pessoas não vão mais aceitar. E o que acontece se as pessoas não aceitarem as experiências de saúde que a gente vai promover? Não temos dados, que é o último ponto, né? Quando a gente fala dessa revolução de dados, claro, isso tem, todo mundo está falando sobre isso, a gente sabe, né? Não é aqui para falar sobre a importância de se ter dados, mas eu gostaria de falar sobre a crescente conscientização das pessoas sobre o valor dos seus dados, né? Que isso, quando a gente conversa com esse público mais beta, com as pessoas que já estão antecipando alguns comportamentos, eles já nos trazem de uma maneira mais forte, né? As pessoas entendem essa lógica, as pessoas entendem que eu ter uma excelente experiência, né, em entretenimento, em música, em vídeo, não importa, aquilo não vem do nada, uma experiência totalmente personalizada para mim, uma experiência muito conectada com quem eu sou, né, ou um monitoramento muito preciso da minha saúde no meu celular, vai usar os meus dados. As pessoas, elas sabem que isso está acontecendo. Mas o que elas nos trazem como contrapartida? Elas entendem, e aqui, gente, a gente fala de todas as classes e diferentes idades. Eu entendo que, por exemplo, eu começo, né, até a gente deixa aqui uma verbalização interessante, eu vou viajar, eu uso um QR Code, né, eu começo a colocar na minha vida etapas tecnológicas onde eu não tinha, eu começo a entender que aquilo é necessário. E aí, eu sei que os meus dados estão aí. A questão é, qual é a contrapartida que você me dá em relação a tudo isso? Porque uma assimetria, as pessoas não vão aceitar. Você pega meus dados e não me dá nada, eu sei que meus dados têm valor, né? Existem legislações, as pessoas começam a ter acesso a tudo isso. Então, a grande questão é, como é que a gente molda essas experiências? Porque as experiências nos dão dados, os dados nos permitem aprimorar a experiência, e esse caminho vai
se transformando de uma maneira muito mais virtuosa. E é isso. E as regulamentações chegam, o assunto também está na pauta pública, as pessoas sabem cada vez mais que isso tem valor. E a gente fala de dados de saúde, é especialmente importante, porque são dados sensíveis, são dados, então, para quem que eu vou confiar os meus dados de saúde? Então, mais do que nunca, e como eu falei, os dados, eles também precisam, para moldar, qual que é a grande questão aqui para os nossos usuários? Se a gente não tem conectado diferentes serviços, diferentes esferas da vida dos nossos usuários, a integração de dados, a gente não consegue integrar a experiência. Então, a gente precisa integrar, né, uma consulta médica com a realização do exame médico, com o resultado do exame médico, com até todo o tratamento e tudo que acontece depois, e por que não essas novas dimensões de saúde, que não estão só no remédio e no medicamento, né? Então, quer dizer, esse é todo o desafio da indústria. Mas o ponto é que as pessoas têm cada vez mais consciência sobre o seu dado e elas só vão dividi-las mediante experiências incríveis em troca, né? Então, todos nós estamos trabalhando para isso, tenho certeza, e é mais do que nunca muito importante. Então, resumindo, fechando a minha fala, então, esse aqui é o resumo, né, de tudo que nós falamos. Então, por trás de todo esse contexto que a gente está vivendo, a gente vê movimentos maiores, né, nessa conexão de saúde com tecnologia. Então, saúde by design, a partir de agora toda marca se torna um negócio de saúde, uma saúde integrada, essa consciência de que saudabilidade vai muito além da doença, do corpo, né, e tem muitas esferas envolvidas, a autonomia com as pessoas, com a própria saúde nas próprias mãos, e o que tudo isso implica em relação à comparação com outras experiências, onde a autonomia já é uma realidade para as pessoas, e a revolução de dados, onde as pessoas entendem o valor dos dados, entendem que só vão se disponibilizar a dar os dados para que a gente possa trabalhar se a gente oferecer uma experiência incrível, e é uma experiência em que elas estejam no centro, certo? E aqui, uma última provocação, como nós estamos agindo para construir esse futuro? Qual é a nossa parte nisso tudo? Vamos lembrar que o futuro não está construído, a gente tem uma parte ativa e muito importante nessa construção. Era isso, pessoal. Muito obrigado. O que você acha de mostrar o seu produto para a pessoa certa no momento ideal? Com um destaque no catálogo, apresentamos seu produto na primeira posição da lista de medicamentos, utilizada pelos 150 mil médicos parceiros. E com o banner publicitário MEMED, apresentamos a sua marca de acordo com uma especialidade, impulsionando ainda mais a visualização dos seus produtos. Acesse agora novosnegóciosfarma@memed.com.br ou consulte seu executivo